Meu casamento esfriou depois que tivemos um filho. Apareceu uma influenciadora pra mim, abriu o coração dizendo que o casamento deu ruim depois que o filho nasceu. Ou seja, depois que vem os filhos, normalmente o casamento esfria. E aí já apareceu uma outra influenciadora, só que, se eu não me engano, ela é médica, vou mostrar aqui pra vocês. E já apareceu pra mim no Instagram, gente, porque o algoritmo é assim, né? Assistiu um vídeo, agora vai aparecer em todo lugar sobre esse assunto. E vamos conversar, afinal, quando os filhos nascem, existe um esfriamento no casamento? O que acontece com o casamento quando um filho nasce, gente? Bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver esse babado. Afinal, vamos conversar. E o que eu gostei mesmo são os comentários, que o pessoal vai contar o que sentiu depois que o filho nasceu. E eu tenho 2 filhos, sendo os 2 pequenos, e um dos meus filhos tem 1 mês e meio. Vai fazer 2 meses agora. Tô no olho do furacão para falar sobre esse assunto. Eu acabei de ter filho. Afinal, o que acontece com o casamento, gente? Quando um filho nasce. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, galera. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Lá eu posto pra vocês os resumos aqui do canal e também converso com vocês nos meus stories. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. A primeira moça que apareceu pra mim foi a Fernanda Lustosa 38. Quem quiser seguir ela, tá aqui o arroba. E ela fez esse vídeo: meu relacionamento esfriou depois que virei mãe. Vamos ver o vídeo dela. Meu relacionamento esfriou depois que eu me tornei mãe. E aí, minha gente, eu não sei se isso também aconteceu na casa de vocês. Mas, por exemplo, tudo aquilo que eu fazia, tudo aquilo em casal que a gente fazia, hoje a gente não faz mais. Exemplo, assistir um filme há 8 meses, minha filha tem 8 meses, e desde quando ela nasceu, a gente nunca mais ligou a televisão. A gente não assiste mais filme, a gente não assiste mais série, porque a gente era viciado em séries. A gente não assiste mais. Por quê? Minha filha, 8h30 da noite, tem que estar já deitadinha, tomando o leitinho dela pra ela dormir. E aí, meu povo, 9 horas da noite ela tá dormindo. 9 horas da noite, vocês acham que eu vou ligar a televisão pra mim assistir um filme com meu marido? Eu vou dormir, meu povo. 9 horas da noite, o meu pé já tá latejando, doendo. Meu corpo, meu Deus, vocês não têm noção de como eu tô cansada. Todos os dias. É muito cansativo. E aí, tudo aquilo que a gente fazia em casal, eu não faço mais. E ele me chama, ele me chama pra assistir filme. Às vezes ele me cobra, mas eu não vou. Eu estou cansada. Entendeu? Por este motivo, eu percebi que meu relacionamento esfriou muito. A gente não tem mais tempo pra gente, chegar, se abraçar e tudo. Não tem. Mas eu não tô dizendo que meu relacionamento está ruim. Não, está ótimo. A gente é muito feliz. Mas tudo aquilo que a gente fazia antes de ter uma filha, eu não faço mais hoje. Porque não dá, juro a vocês. Porém, a gente é unido, a gente é muito feliz com a nossa filha. Mas eu não posso negar, dizer que tá igual porque não está igual. Eu não sei se isso também aconteceu na casa de vocês. Gente, me diga que sim. Pra mim não me sentir sozinha nesse universo, culpada. Porque muitas vezes eu me sinto culpada. Que eu acho que eu sou morta de preguiça. Mas não é, meu povo. É muito cansativo. Você cuida de casa, você lava roupa, você cuida do seu filho, você trabalha fora. É tanta coisa, minha gente, que quando chega à noite eu não aguento mais nada. Além de você estar cansada fisicamente, também tem o emocional, né? Junta tudo. Aí no final de semana, no sábado e no domingo, que são os dias que eu não trabalho fora, esses dias eu me dedico mais ao meu relacionamento, mas durante a semana, eu juro a vocês, eu não tenho pique pra nada. Que bebê bonito. Então ela sentiu que não é que o relacionamento tá ruim ou isso e aquilo. Somos muito parceiros. Mas eu percebi que desde que o nosso bebê nasceu, nós não fazemos muitas coisas que a gente fazia antes. E o marido até insiste. Na verdade, ele insiste. Vamos ver um filme, vamos fazer alguma coisa. Só que ela está muito cansada. É interessante nesses casos, gente, conversar, assim, o que pode ser feito para tirar um pouco das costas da mulher. Então, por exemplo, a mulher tá com 3 trabalhos. Ela tem que cuidar do bebê 24 horas. Quando eu falo 24 horas, é à noite também. Então, o momento que o marido descansa depois de um dia de trabalho, a mulher ainda tá lá acordando na madrugada para atender o bebê. Isso deixa a mulher muito acabada. Acorda pela manhã, segue cuidando do bebê, porque o bebê não para. E aí você tem que, ao mesmo tempo, ir arrumando a casa e fazendo comida. E são coisas que nunca param. Nunca param. Comida sempre tem que estar fazendo. O dia seguinte é a mesma coisa. O dia seguinte é a mesma coisa. Filho cuidando e
a casa sempre arrumando. Sempre vai ter roupa para lavar, sempre vai ter louça para lavar, e no dia seguinte, e no outro. E quando vai ver, a mulher tá exausta. E aí isso começa a mudar o casamento, né? Não significa que o casamento vai acabar, mas ele tá mudando, né? É interessante, se ela não consegue assistir um filme, porque ela está cansada e quer dormir, é interessante até conversar sobre o que pode ser feito, o que o marido pode ajudar para tirar um pouco, para ver se ela vai ter mais pique, para ver se ela vai conseguir descansar mais. Entendeu? Mas é claro, né, gente, aquela situação, aquele primeiro ano. É isso, é aquele primeiro ano do bebê, entendeu? É um primeiro ano, segundo ano, mas principalmente o primeiro ano é muito trabalhoso o bebê. É muito trabalhoso. O que acontece com o casamento, então, quando o filho nasce? O filho, ele vai exigir muito de você, ele vai exigir, como eu disse, muitas horas, muito tempo, e você vai ter um baque, como a sua vida mudou. Eu falei mais sobre isso quando eu postei como está sendo o meu pós-parto, meu puerpério. Gente, prestem atenção, vou deixar o vídeo aqui no card, tá aqui a foto da capa. Eu já postei pra vocês como foi o meu primeiro e agora eu postei como está sendo o meu segundo, como é o ritmo aqui em casa, como as coisas são feitas, né? E o que acontece, gente? E ela fala que ela não sente vontade de sentar pra assistir filme, ela quer descansar. Isso é uma coisa que eu senti muito. Eu também parei de assistir filme depois que eu tive meu primeiro filho. Eu voltei a assistir filme agora e eu tô com um bebê pequeno, mas porque a gente pega o ritmo das coisas. E aí a gente não fica mais chocado quanto a nossa vida mudou. Eu tô com o bebê aqui no colo, eu ligo o filme e começo a assistir com o bebê aqui, entendeu? Mas eu lembro que teve um período que eu também parei de assistir filme, gente. Eu parei de assistir filme, parei de fazer N coisas igual ela. Porque eu comecei a perceber que uma coisa que mudou muito na minha vida, e eu percebo que muda na vida das mulheres que têm filho, é o como você vai usar seu tempo. Gente, eu quero muito, antes de ir pro próximo vídeo, antes de ver os comentários, eu quero falar uma coisa com vocês sobre nosso tempo. Como é que a gente usa nosso tempo? Porque a pessoa que não tem filho, ela tem muito tempo. A pessoa que tem filho, ela tem menos tempo. E eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu tive um choque muito grande de como o meu filho, principalmente o meu primeiro filho, é o primeiro que dá um baque. Ela com certeza tá no primeiro filho, porque é o primeiro filho que dá o maior choque. O segundo em diante, você já entendeu que a sua vida mudou e aí você começa já a se adequar a isso. Mas no primeiro é um choque muito grande. Eu fiquei tão chocada como meu filho consumia meu tempo, como eu tava com dificuldade para gravar, para trabalhar, com dificuldade de trabalhar, eu tava com dificuldade de tomar um banho, eu tava com dificuldade para tomar um café, para almoçar, porque o filho tomou todo o meu tempo. Eu ficava muito brava com isso, eu ficava muito irritada com isso. Mas, com o tempo, eu comecei a me adequar, eu comecei a me adaptar. E eu descobri que a verdade é que eu tinha que administrar melhor o meu tempo. Pois, realmente, o filho, ele exige do seu tempo. Então, o tempo que você terá livre, o que você fará com esse tempo? De que forma você vai gastar seu tempo livre? Seja trabalhando, seja fazendo uma coisa que você gosta, seja fazendo uma obrigação. Normalmente, a gente faz obrigações, como limpar a casa, ajeitar alguma coisa que é mais importante. Normalmente você começa a fazer obrigações, né? Você pega ali aquele tempo. A mulher, ela se adapta tanto que ela começa a fazer as coisas com a criança aqui. Pra na hora que a criança dormir, ela fazer alguma coisa que ela gosta. E tudo isso é um choque muito grande no início. Mas com o tempo, como eu disse pra vocês, você começa a se adaptar e selecionar o que você vai fazer com o seu tempo livre. E quando eu comecei a me adaptar com meu primeiro filho, eu comecei a me questionar. Nicole, o que você fazia com o seu tempo livre, com todo o seu tempo, quando você não tinha filho? Pra onde ia todas essas horas? Eu me lembro, gente, de eu dizendo pros meus amigos, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo fazer tal coisa porque eu não tenho tempo, porque eu tô trabalhando. Eu olho pra trás e digo, não, você estava trabalhando errado. Lembrando que eu sou autônoma, gente. Então eu tenho a minha loja, a gente vende online, então tem que fazer empacotamento, tem que fazer as coisas, tem que ver anúncio, tudo. Trabalho também com as redes sociais, publicidade, postagem, edição. Então organizar o tempo para isso. E eu deixava de fazer muita coisa de trabalho, porque eu estava trabalhando com a outra coisa, tinha outras urgências. Eu olho para trás e eu digo, não, dava tempo, mas você não administrava bem seu tempo, Nicole. Isso sou eu. Eu analisando a minha vida, as horas que eu tinha, o que eu fazia. Eu olho para trás e eu digo, dava tempo sim. Eu administrava mal o meu tempo. Então, quando eu tinha tempo livre, eu acabava gastando ele com alguma coisa indevida. Quando veio o filho, ele exigiu de mim mais organização, pois agora o tempo se tornou valioso. Ele se tornou muito valioso para eu desperdiçar ele em coisinhas pequenininhas, entendeu? Então eu tenho que utilizar ele melhor. E isso foi um baque para mim, fiquei constrangida de tanto que eu gastava o tempo com coisa pequena, coisa que não tinha valor, ainda chegava no fim do dia dizendo que não deu tempo de fazer as coisas. Pois a maternidade me obrigou a mudar isso, administrar corretamente esse tempo e dar tempo de tudo
e mais um pouco. Foi uma coisa que a maternidade trouxe muito boa na minha vida, gente. Foi através do sofrimento fazer com que eu administrasse melhor a minha vida. E aí acontece também um baque no casamento, porque o casamento, a gente também não fala também sobre isso, mas o casamento requer tempo para você se dedicar à pessoa, para cultivar seu casamento, para trabalhar seu casamento. Você precisa. Aquele momento que você tava várias horas livres, e aí você tira um pouco pro casamento. Pois agora o filho não, você vai ter que tirar num momento estratégico para cuidar do seu casamento. E aí você começa a sentir esse baque. Não é mais no seu momento, não é a qualquer momento. Você realmente vai ter que fazer um esforço. Aí você diz, mas Nicole, isso é para sempre? Eu vou falar para vocês, as pessoas dizem que é para sempre, mas eu não acredito que seja para sempre. Porque desde que meu filho começou a crescer e fez 1 ano de idade, agora ele tá se aproximando dos 2 anos, eu sinto total diferença para aquele primeiro ano que ele nasceu. O primeiro ano que ele nasceu foi muito impactante. Tinha tempo para nada mesmo, exige muito. A cada ano que passa, ele tá exigindo um pouco menos. Ele quer ver desenho, ele quer brincar e não quer ficar aqui no colo 24 horas, entendeu? E aí me dá mais tempo para conversar, para rir, para bater um papo com meu marido. Dorme cedo. Depois que ele dorme lá para as 8, gente, eu fico livre. Então eu sinto a cada vez que ele vai ficando mais velho, mais independência. Fora isso, começa a ir para a escolinha. Na escolinha desenvolve mais ainda. Nas horas que ele tá na escolinha, mais eu consigo me organizar e usufruir do meu tempo, entendeu? Mas isso quando ele ficou um pouquinho mais velho, né? Então é isso, ela sente que o tempo que ela tem livre, ela quer descansar. Eu vou falar, deviam conversar sobre liberar um pouco de afazeres para ela, para que ela tenha pique pro próprio casamento. Eu tô com 6 meses sem coisar. KKKK, não sei nem quando foi que eu dei um beijo no meu marido. Então, aí ela falou, tá pior que eu, hein? Isso aqui, ó, 6 meses sem ter relação no casamento, acontece, mas é muito preocupante. O meu melhorou. Meu filho é alta demanda desde que nasceu. A gente passou muito perrengue com ele. Disquesia, APVL, não sei o que é isso. Com quase 1 ano que ele tá dormindo mais de 2 horas. Mas nem por isso nunca deixamos nosso relacionamento de lado. Mesmo casados, a gente esforça para ter nossos momentos. Então, casado, a gente se esforça, ou seja, no fim, tem que se esforçar. Só que assim, o que ela falou aqui é perigoso de falar. Porque ela tá falando a vida dela, ela pode falar a vida dela. Só que é perigoso, porque muita gente acha que o casamento tá ruim, aí vai ter filho, vai melhorar. Porque, olha, o da fulana aqui, o meu só melhorou depois do filho. Aí você tem que tomar cuidado, porque filho não melhora casamento. Filho desafia o casamento. Vamos ver quem é quem aqui. Não sei nem como as pessoas terminam não tendo filho e sendo ricas. Tem gente que é rica, não tem filho e termina como? A minha bebê tem 3 meses. Ela dorme no máximo até às 20 horas. Depois que ela dorme, o tempo é nosso. Tomamos banho juntos, jantamos, vemos filmes ou séries, sempre acompanhando ela pela babá eletrônica. Isso, o filho dorme cedo, normalmente as crianças dormem cedo. E aí você tem ali sem mentira, 4 horas com o seu marido. O que dá pra fazer 4 horas? Vamos pro próximo vídeo. Aqui eu sempre assisti essa moça que ela fala sobre o sono do bebê, né? Uma especialista que fala sobre o sono, como é que a criança dorme bem, o que precisa ser feito pra criança dormir bem. Ela é da doutora Ana Januzzi. Ela é médica e mãe. Então eu assisti a ela, inclusive eu vi ela falando sobre parto normal. Foi meu primeiro contato com parto normal. E aqui ela vai falar, isso acaba com o casamento após o bebê chegar. Vamos ver. O casamento depois da chegada do bebê não é a privação de sono. Não são as contas que ficam mais apertadas. Não é a casa que fica pequena. Não é a dificuldade de namorar porque não tem tempo. O que separa um casal depois da chegada do bebê é a carga mental mal dividida e a dificuldade de trazer justiça na divisão dos cuidados. Mesmo que um trabalhe fora, trazendo mais dinheiro, o outro trabalhe dentro, cuidando mais da casa e do bebê, a divisão precisa ser justa para que os dois no final do dia terminem igualmente cansados, igualmente felizes, igualmente cheios de dúvida. Se tem um que nunca termina, que trabalha 24 horas por dia, que senta para, entre aspas, descansar e fica fazendo lista, plano, tarefa, e o outro consegue verdadeiramente descansar, isso está desigual. E isso acaba com os casamentos. Quanto antes os casais entenderem isso, mais cedo eles vão conseguir resolver essa divisão injusta de cuidados, que não tem nada a ver com dividir 50% de cada coisa, porque nós sabemos que na prática, muitas vezes uns fazem mais de uma coisa, outros fazem mais de outra. Tem que ser justo, e para ser justo precisa ter conversa. Não existe mais essa história de eu trabalho fora, você não fica fazendo nada dentro de casa.
Agora curte esse vídeo para ele chegar a mais famílias e me conta aqui embaixo se você acredita que é isso que separa os casamentos ou não. Enfim, é isso, gente. O que que acontece? Acontece muito do bebê chegar e ser tudo tão novo pra gente e a nossa vida mudar tanto e o marido não entender o trabalho e a demanda que o bebê dá, entendeu? Aí ele não entende. Ele segue trabalhando, ele segue a vida dele e ele começa a não entender por que que você tá começando a ficar tão irritada, por que você não tá querendo mais conversar, por que você não tá mais querendo ficar com ele. O que que tá acontecendo com essa mulher que depois que o bebê nasceu ela mudou? Ela sempre se deu bem assim arrumando a casa, fazia comida, ela sempre foi uma dona de casa e eu trabalhava. Por que que agora que o bebê chegou, essa mulher está se transformando? Ele não tem noção da demanda do bebê. E principalmente, o bebê demanda de manhã, te dando um super trabalho e não te deixa dormir à noite. Mas o marido trabalha e dorme à noite, dorme tranquilo à noite para chegar disposto no trabalho no dia seguinte. E a mulher não está descansando. Entendeu? E dentro de casa a coisa não tá parando. Comida não para, limpeza não para. E bebê chorando não para. E aí você se vê numa situação. E você é sugada, você tem a sensação de ser sugada. Mas lembrando, tudo isso passa. E não só tudo isso passa, como tudo isso que eu tô falando é um choque de primeira viagem. Que você vai tentar segurar tudo por conta que você não sabia que ia ser dessa forma. Mas como eu disse pra vocês no meu vídeo de pós-parto, que eu falei pra vocês, quando vem o segundo filho ou o terceiro, você já tá mais preparada. Você já começa até a pensar o que você pode fazer para aliviar as partes mais preocupantes, os momentos mais preocupantes. Porque você agora já sabe o que você vai enfrentar. Agora, quando você é mãe de primeira viagem, tudo é um baque muito grande e você tenta segurar tudo, lidar com tudo e ter a mesma vida que você tinha antes, mas você não tem. E o marido também tenta. Só que não é a mesma vida, vai começar a passar por uma mudança, nem que seja ali nos 2 primeiros anos, uma mudança mais intensa. Por isso que ela falou, tem que conversar. E muitos casais não conversam. E quando conversam, o homem acusa de já estar trabalhando e ela fica sem fazer nada em casa com a criança. Sempre digo isso, quando fazemos juntos, terminamos mais rápido e descansamos juntos. Se só um faz, só um descansa. É verdade, por aqui estou segurando a barra sozinha. Meu companheiro está de férias do serviço. Ganhei bebê dia 10 de maio. Ele faz uma coisa ou outra, mas o fardo fica todo sobre a minha pessoa. Isso está me deixando esgotada. A minha salvação é a mãe dele, minha sogra, que faz muito por mim e pelo bebê, mas não sei até quando irei aguentar isso. E aí ocorre o divórcio, com o primeiro ano do bebê, que é um índice altíssimo de divórcio no primeiro ano. Nossa, ela tem uma sogra maravilhosa, que bom, né? Agora, ela deveria conversar, se é que tem conversa, né, gente? Sobre ela estar esgotada. Aqui é uma conta de uma família. Francisco Silva Júnior, que é o pai, postou como é a rotina com filhos em casa logo depois que eles dormem. Dormiram. Agora é eu e você, minha gostosa. Ué, não era o que vocês estavam esperando? Seu casamento não é ruim. Cuidado com o que você consome na internet. Esse é o dia de uma família. Um deita pra um lado da cama e dorme de tão cansado que tá. Às vezes você tá cheio de coisa na cabeça, cheio de informação, achando que seu casamento é ruim, não é? Esse é o dia a dia de uma família, numa casa com filho, bagunça pra fazer e pais cansados, tá? Então, fique em paz, descanse seu coração. Aqui você vê uma visão mais otimista, né? Uma visão de que é normal tudo isso, é normal. Aí você vê uma visão, pelo menos um post, assim, de uma família que se ajuda e que faz piada em relação a isso. Então, eles já pegaram ali o ritmo, e pode ver, eles têm 2 filhos. Eu tô falando que você tem o segundo, o terceiro, você já vai, que você até olha assim e diz, não, tô enlouquecendo, mas dá. Agora, o primeiro é tudo muito assustador. E aí, o que acontece? Você vê ali uma outra visão, uma visão de brincando. Cara, é normal, eles dormiram, vamos ajeitar a casa, vamos fazer nossas obrigações, e aí, sobrando tempo, a gente se curte. Se tiver muito cansado, hoje não, tudo bem. Agora, eu não parecer aqui, o que eu senti em relação ao meu casamento, eu não senti um baque tão grande no primeiro filho em relação ao meu casamento. Eu e o Renan fazemos tudo juntos, conseguimos ajudar um outro no horário. Eu senti um baque muito mais pela minha vida, pelo meu tempo. Eu como mãe, mas não tanto no meu casamento. Mas eu percebi que eu tinha que me esforçar mais para estar com o Renan. Eu tinha que me esforçar mais para conversar, me esforçar mais
para assistir um filme com ele, para ver alguma coisa com ele. Eu percebi mudanças em que eu tinha que me dispor mais. Antes fluía tudo muito naturalmente. Dessa vez eu tinha que me organizar mais. Mas, gente, o baque mesmo veio no segundo filho. Quando nós tivemos 2 filhos, por mais que a minha vida já estivesse ok, eu já entendi, já organizei meu tempo, já pedi até ajuda, rede de apoio, já caminhei, sabe? Eu senti que no casamento eu precisei me esforçar ainda mais. Porque agora eram 2 filhos, um dorme cedo, o outro dorme tarde. Ou seja, em que momento que eu conseguia bater um papo, rir, brincar, ver videozinhos, ver filme. Em que momento, sendo que um tá dormindo super tarde e exigindo da gente que fique ali com ele até 11, até meia-noite, que é o meu filho mais novo, o Caleb. Ele como um bebê novinho, ele não dorme ainda cedo. Ele dorme muitas vezes, porém dorme tarde. E nessa que ele dorme tarde, em que momento que eu fico com o Renan? Aí eu percebi que eu tinha que me esforçar mais. Só que já consciente de que isso vai passar. Esses primeiros meses, que às vezes dorme mais tarde, eu tô mais cansada, né? Tem que se esforçar mais. Eu sei que ali é o primeiro ano. A partir do primeiro ano, o bebê já começa a ficar mais estável no sono, na alimentação, o próprio corpo. Cólica, né? Já nem se ouve mais sobre isso. Disquesia, nem se ouve mais sobre isso. Então, aquele começo é mais difícil, seguro o tranco. Mas eu percebi que eu tinha que reservar mais tempo. E, gente, outra coisa sobre casamento. Eu percebia que eu tinha que me esforçar, mas era muito importante que o Renan também se esforçasse. E aí eu olhei assim, eu disse, cara, para acabar um casamento é muito fácil. Cara, a criança chorando é muito estressante. Estressa muito. A criança acordando de madrugada, muitas vezes não acorda só você, acorda seu marido também. Fica os dois estressados. Abdicar muito do seu tempo. É uma provação, gente, em relação ao casamento. A ponto de eu olhar, e assim, existe a questão financeira, existe a questão de tempo, existe o estresse, você tem que saber lidar com o estresse, entender que ele vai passar. É só um momentinho. E muitos casais fazem loucuras na hora do estresse, falam coisas, fazem coisas, aí não tem casamento que aguente. Aí eu fico me perguntando, eu olhei assim, cara, isso aqui é uma provação pro casamento. Eu vou falar filho, o próprio tempo é uma provação para o casamento, gente. E, gente, muito casamento não tem companheirismo, seja rico ou seja pobre, com filho ou sem filho. Não tem companheirismo. Você pode ver o outro se lascando que você não fica com dó. Você segura o seu e, ó, essa pessoa que se vire. É nisso que começa a quebrar. Porque na hora que cair em cima da mulher, a mulher vai ficar muito ressentida, o homem também. Mas na hora que ela tiver um filho e se ver sozinha e o parceiro não sendo companheiro e ajudando ela fica muito ressentida, a mulher fica muito ressentida. Somente a mulher moderna também acaba trabalhando fora, que também segura e traz dinheiro para dentro de casa. Ou seja, peraí, eu trago dinheiro, ainda tenho que fazer a casa, ainda tenho que fazer comida e cuidar do filho sozinha. E ele apenas trabalha, mas eu trabalho também. Então é melhor que ele me ajude nas... Vocês estão entendendo? A mulher começa a ficar ressentida. Eu enxerguei por que muitos casamentos acabam. É muito estresse, é gritaria, tem que ter maturidade, tem que ter muito autocontrole. Então eu percebi que exigiu de mim e do Renan muito autocontrole, muito companheirismo, que muito casal não vai ter. Vai ter que se gostar, gente. Porque você vai ser testado a entrar até num ritmo monótono, daquela rotina. Aí você se vê lutando e olha pro seu parceiro ou pra sua parceira e ela não tá lutando, ele não tá lutando. Aí você diz, cara, eu tô lutando sozinho pra recuperar o que o filho escancarou. E eis a questão, o filho, ele não destrói o casamento. Ele apenas revela o que tava, gente, numa zona de conforto. Pô, você sabia que se você ficar no perrengue, seu marido te abandona? Você sabia disso? Pois se você não sabia, eu vou te mostrar. Você sabia que na hora que você ficar com uma carga muito grande nas costas, a mulher vai pegar as coisas e vai embora? Você sabia disso? Ah, você não sabia? Pois eu vou te mostrar. Então eu senti, pelo menos é a minha opinião particular, se você pensa diferente pode pôr nos comentários, filho não destrói, ele apenas revela o que estava quietinho, o que estava adormecido. Seu trabalho é dar seu melhor e se adaptar à mudança, pois tudo o ser humano consegue se adaptar e fazer até melhor. O momento difícil vai passar. O olho do furacão vai passar. E o que foi tirado de tudo isso, entendeu? Agora, é muito duro quando você tenta lutar pelo casamento, ter mais horas com a pessoa, mas você não vê a pessoa lutando. Ela já soltou os pontos. Aí, gente, e teve um momento que eu olhei assim e eu tava lutando pelo meu casamento. E eu via o Renan lutando também. E eu dizia, é pra isso que vale a pena. Não sou só eu que quero. Mas quando... Eu até desenhei na minha mente, meu Deus. As mulheres e muitas mulheres olham e não vê o parceiro lutando.
Ao contrário, o parceiro tá traindo ela. O parceiro tá olhando para outras mãos. O parceiro tá indo jogar bola e voltando 5 da manhã. Ela com um bebezinho em casa, sofrendo, cansada. Aí eu olhava assim e dizia, cara, não tem casamento que aguente. Então é isso, eu pelo menos senti isso, que exigiu mais de mim, não destruiu, mas revelou. Vai revelar. E nem sempre vai revelar coisas boas, mas você pode lutar. Mas você não aguenta lutar sozinha. Porque o casamento realmente ele vai exigir 2 pessoas lutando por ele. Mas agora me conta, gente, o que vocês já ouviram, além desses comentários, sobre filho acabar com o casamento? Me conta aqui que eu quero saber. E o que vocês acham de tudo isso? E me conta também sua experiência com filho em casa e um casamento. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!